Andréia. Gostaria que você orasse nesse exato momento pela vida da Andréia. Pai, usa a Andréia como o Senhor nunca usou na vida dela para essa igreja, nesse assunto tão importante, tão abençoador, tão desafiante como é a questão da fidelidade. Cuida da vida dela e não deixa que o inimigo atrapalhe os pensamentos. E que a igreja agora, em nome de Jesus também, caia por terra todo, qualquer ruído, tudo que não vem do Senhor, para hoje, nessa noite, saímos daqui vitoriosos com a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Coube a mim o privilégio de poder pregar nessa noite. O privilégio de poder falar sobre o último inimigo do impossível de Deus. E Deus é soberano, Ele sabe todas as coisas. Eu diria que talvez não teria um assunto que tivesse mais o meu perfil do que o assunto da fidelidade. E não é um assunto fácil de se falar. Por isso que eu me coloco aqui nesse momento com muito temor, com muito respeito à sua vida, à minha vida, à vida da igreja, com muita humildade, para poder tratar de um assunto que pode mudar a sua vida, pode mudar o seu futuro, pode mudar o futuro da nossa igreja. Deus, Ele é generoso. Deus, Ele abençoa. A gente acabou de cantar, te abençoarei, uma promessa do Senhor nas nossas vidas. Nós não questionamos as promessas de Deus na nossa vida. O que Deus promete, Ele cumpre. Isso é fato. Isso é uma questão absoluta. É caráter de Deus, é quem Ele é. Deus promete, Ele cumpre. Ele não muda, Ele não oscila. Só que Deus, Ele, nesse caráter dEle, nessa questão absoluta dele ser, Ele tem parâmetros, Ele tem princípios que são colocados através da sua palavra, que nós temos, felizmente ou infelizmente, que nos submeter para o nosso próprio bem. Deus faz isso por amor. Deus, Ele nos corrige, Ele nos instrui, Ele nos direciona por amor. Porque Ele sabe que se Ele não colocar certas regras, certos limites, infelizmente a gente se perde na nossa caminhada. Então, por isso que eu quero falar nessa noite sobre vencendo o último inimigo, a infidelidade. Porque quando nós vencemos esses inimigos, que vocês já viram vários, eu infelizmente não pude ouvir todos, porque sempre estava na classinha, nós podemos ver o impossível de Deus. Só que eu diria mais. A gente pode ver o impossível de Deus, sim. Só que muitas vezes a gente não está vendo o possível de Deus. Aquilo que é simplesmente básico na vida cristã. Então hoje eu quero que você abra um pouquinho mais o seu pensamento. Eu quero ver o impossível de Deus na minha vida, mas eu também quero ver o possível de Deus na minha vida. Aquilo que Ele já faz por natureza, por quem Ele é. O texto que a gente vai estar lendo hoje é Mateus 25, versículo 14. E eu vou contar essa história para você. Essa história, na verdade, é uma história que, infelizmente, ela ficou restrita à interpretação por causa da palavra talento. Nós conhecemos essa palavra como uma palavra talento. E diz a história o seguinte: um homem muito rico, um fazendeiro, alguma coisa? Um fazendeiro, ele, um empreendedor, alguém com muito dinheiro, com uma visão empresarial enorme, chama 3 servos, 3 funcionários, 3 agentes financeiros. E ele coloca quantidades exatas de dinheiro. E isso é onde vem a palavra talento. Talento naquela época era se referido talvez a um saco de dinheiro com o valor exato. Ou uma barra de ouro, conforme você queira mentalizar. Mas cada talento era uma quantidade exata. Se fosse moedas, a mesma quantidade de moeda cunhadas com o mesmo valor. Então, ele chama 3 agentes, 3 servos, e a um ele dá 5 sacos de dinheiro. E ele dá aqueles sacos de dinheiro e não precisa de muita instrução. Se você é um funcionário eficiente, você sabe o que você tinha que fazer com aquele dinheiro.
O segundo, ele dá 2 sacos de dinheiro. Parte, não 5 mais 2. E chama um terceiro. E o terceiro, ele dá 1 saco de dinheiro. Lembrando que esses sacos de dinheiro continham a mesma quantidade monetária, o mesmo valor. O texto diz o seguinte: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. Eu quero que você pense nessa palavra capacidade. Deus, ele é tão justo no seu caráter, na forma de tratar com a gente, na forma de nos abençoar, que ele entende as nossas limitações. Ele sabe da nossa capacidade. O que tinha mais capacidade nessa área recebeu 5 bolsas de dinheiro. O que tinha uma certa capacidade recebeu 2. O terceiro que não tinha tanta capacidade, mas isso não quer dizer que ele era incapaz, recebeu 1 bolsa. Deus respeita a sua limitação como ele respeita a minha limitação. Deus, ele entende aonde nós podemos ir e onde não podemos ir. Ele não força a barra com a nossa vida. Só que naquilo que ele entende, ele tem o direito de cobrar. Porque quem dá é ele. Ele dá e ele pede. Vamos continuar a história. Diz o texto que, o versículo 17. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Continuando. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. 100% de rendimento líquido. Olha que investimento. Continuando. Muito bom, diz o Senhor, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e porei sobre muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: ah, Senhor, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui o que está que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu gostaria muito que essa história tivesse um final diferente. Mas fato é que o último servo ficou com medo. Ele ficou com medo, ele escondeu o dinheiro. E quando o Senhor chegou, ele foi logo se justificando: Senhor, olha só, eu fiquei com tanto medo de ser roubado, de perder. Sabe o que eu fiz? Eu enterrei esse dinheiro para que ninguém roubasse. E aqui está. Só que o empreendedor, o investidor, o agente, o dono do dinheiro disse: mas espera aí, you did what? Você enterrou meu dinheiro? Por que você não pôs no banco? Os juros estão baixos, mas pelo menos eu teria o retorno da poupança. E não teria perdido com a inflação. Quando nós recebemos recursos de Deus, e quando eu digo recursos, são bênçãos que Deus nos dá, capacitação que Deus nos dá, dons, talentos que Deus nos dá. Ele nos dá esses recursos para que a gente possa transformar esses recursos em bem para a gente mesmo ou bem para os outros.
No caso da igreja, Deus nos dá recursos para que possamos reedificar a sua igreja. E agora eu quero entrar nessa noite porque eu quero falar o seguinte para você. Para você poder ver o possível e impossível de Deus, você tem que ser fiel num recurso muito específico que Deus te dá: as suas habilidades. A habilidade é a capacitação que Deus te dá de fazer alguma coisa. Você pode nascer com uma capacitação, uma coisa inata, ou você pode adquirir. Sendo inata ou sendo adquirido, é uma coisa que você faz com facilidade. Todos nós fazemos coisas com facilidade. Aqui na igreja a gente tem gente que cozinha tão bem que a água que essa pessoa serve é mais gostosa. Pensa na capacidade. Temos pessoas que são altamente extrovertidas, cativantes, sorriem. Pessoas que administram tão bem, pessoas que organizam tão bem, pessoas que limpam com tanta rapidez, pessoas que fazem coisas boas, pessoas que têm habilidades. E nós devemos usar as nossas habilidades para servir ao Senhor. Só que acontece, e aqui entra a questão do uso do recurso que Deus nos dá para a obra dele, é que a gente tem muita dificuldade em usar o que nós fazemos bem para Deus. Sabe qual é a desculpa que a gente dá muitas vezes? Poxa vida, eu sou um excelente cozinheiro. Eu cozinho a semana toda. Domingo, eu vou cozinhar também? Não dá, eu não quero. Só que esse cozinheiro, ele cozinha tão bem e canta um pouco mal. E ele fala, eu vou cozinhar não, sabe o que eu quero? Eu quero cantar. E aí ele vai para a escola de canto, aula de canto, ensaia. Mesmo assim, não é o melhor cantor. Aí nós temos a pessoa que cuida de criança. Durante a semana, a pessoa tem doce. Já viu gente melado? Igual a pessoa é tão melada que ela vai andando, as crianças vão atrás. Essa pessoa faz isso tão bem que ela recebe dinheiro para fazer. Olha que maravilha. Alguém paga você para poder cuidar de criança. Você faz bem. Se você não fizesse bem, você não estaria empregado. Te garanto isso. Por experiência, como é que fala? Conhecimento de causa. Não porque eu tenha sido demitida, mas de fato, ninguém contrata ninguém para trabalhar se não for eficiente. Certo? Concorda comigo? Ok. Aí essa pessoa que olha a criança durante a semana fala, poxa, eu estou tão cansada. Eu não quero dar uma semana para o Ministério Infantil ensinar uma criança. Eu quero trabalhar na limpeza. Aí ela passa 10 horas quando termina aqui o culto, limpando. Você passa aqui 5 horas da manhã do dia seguinte e a pessoa está aqui no vacuum. Por quê? Porque ela acha que cuidar da criança é um esforço maior. O organizador, sensacional. Ele pega, então, se inscreve para o Ministério Infantil. Aí a gente chega lá no Ministério Infantil, as crianças estão sentadas, por ordem alfabética, todas com cor, separadas em cores diferentes, sem poder fazer um movimento. Por quê? Porque ele gosta de tudo organizado. Pensa que sofrimento para as crianças. E pensa no meu sofrimento de ouvir o professor falar que as crianças não quiseram ficar sentadas. Color-coded. Por que dificultar? Deus te dá habilidade natural. E eu tenho certeza que tem alguma coisa que você pensa aí com você. E fala, isso eu faço bem. Existe um ditado que diz o seguinte, você sabe fazer alguma coisa que eu não sei. Isso é óbvio. Pelo menos uma, porque ninguém sabe tudo. Deus quer que a gente coloque os nossos recursos como a nossa habilidade para servi-lo, para edificar. Se você quer ver o impossível de Deus na sua vida, sirva ao Senhor naquilo que você faz bem. Use o recurso que Deus te deu de forma maximizada. O nosso Deus é o empreendedor. Quando a gente olha a natureza, tudo está em plena função. Se você olha as árvores, a absorção da água, se você olha o nosso organismo, se você olha a maximização das células, como que elas absorvem todos os nutrientes, é uma coisa inexplicável, porque Deus trabalha no máximo. Deus trabalha no máximo do potencial de todas as coisas.
E Ele quer o máximo do seu potencial. Lembra que Ele sabe o que você é capaz. Ele não pede mais do que você é capaz. Segundo lugar, para você ver o impossível de Deus, Deus, Ele quer que você o sirva com os dons que Ele te capacita. Com os dons que Ele te dá. Agora a gente já não está falando de habilidade, daquilo que você aprendeu ou nasceu. Mas um dom espiritual. Deus nos dá dons espirituais para que a gente possa edificar a sua casa. Quer dizer, construir, não destruir, né? Edificar, construir. Esses dons, eles vêm para que a gente possa construir. Temos lá em Romanos 12, 6, o seguinte: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Mais uma vez, Deus respeitando o seu limite. Se o seu dom é de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. 1 Coríntios 12, 1, 14, diz uma série de outros dons. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, falar em línguas, interpretação de línguas, profecia, fé, curas, operação de milagres. Uma lista enorme de dons. Cada cristão nascido de novo tem pelo menos um dom, garante a Bíblia. Sabe o Mario do Super Game? Do videogame? Ok, o Mario ele vai correndo, não é? Tem uma certa hora que ele pega um bônus lá, o cogumelo, e de repente ele fica o quê? Super Mario, não é? Ele fica grande. O dom espiritual é mais ou menos isso. Você vai andando na sua caminhada, você encontra com Jesus, Jesus te dá esse dom. De repente você fica grande naquela capacitação que Deus te deu. Cada um tem pelo menos um. Guess what? Deus vai te pedir contas desse dom. Aí você vai chegar e falar assim: ah, Deus, eu não pedi nada. Não é? A gente fala, mas espera aí, eu não pedi, o Senhor que deu porque quis. Só que Ele tem um propósito, Ele tem planos e Ele conta com você na obra dEle. Você faz parte dos planos, dos propósitos de Deus nessa igreja local, aqui em São Francisco. Ele te capacitou com pelo menos um dom espiritual. Se você não exercer esse dom, e se alguém estiver precisando desse dom, para que seja exercido de alguma forma, outra pessoa vai receber o dom. Você perderá o privilégio de ser usado na edificação da obra de Deus. Olha que privilégio. Os anjos chegaram para Deus e falaram assim: Deus, depois que Jesus ressuscitou, vida eterna, deixa a gente ir lá pregar. Deus falou assim: não, é um trabalho dos seres humanos salvos e lavados, remidos pelo meu sangue. É o nosso trabalho e Deus nos capacita para isso. Qual é o seu dom? É o de pregar? É o de evangelizar? É o de ensinar? É o de cuidar? É o de dar uma palavra de encorajamento? Pegue o telefone, use um tempinho para você dar uma palavra de encorajamento para uma pessoa. E não uma palavra de fofocamento. Fofocamento não edifica, destrói. Deus te dá esse dom. E Ele te pede contas desse dom. Para você ver o impossível. E eu vou mais além. Para você ver o possível de Deus, você tem que servir a Deus com os dons espirituais que Ele te deu. Pelo menos um, eu garanto que você tem. Terceiro lugar, você tem que servir a Deus com o seu tempo. Tempo, Andréia? Tempo é artigo de luxo. Quem tem? Você tem? Perguntando para mim, né? Eu não tenho. Você tem? Eu estou perguntando para você agora. Quem tem tempo? Tempo é um recurso. E por incrível que pareça, esse recurso ele é limitado. Ele esgota. Né? A gente tem habilidades, você pode ter infinitamente de habilidades. Mas tempo não.
Tempo é um recurso dado por Deus para a gente poder usá-lo e administrá-lo e produzir coisas para o nosso bem, para o bem daquelas pessoas que nós amamos, mas ele se esgota. Um exemplo disso é que um dia tem 24, uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60, uma semana tem, um mês tem, um mês tem 4 semanas. E um ano tem quantas semanas? 52, 54, dependendo do ano que a gente está se tratando. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Multiplica isso por 4. Por 54. Você sabe? Não. Eu não sei. Fato é que uns têm mais, outros têm menos. Se a gente for contar aqui histórias de pessoas que nós conhecemos, fala assim, poxa vida, o tempo foi tão rápido, foi tão cedo. Por que Deus levou tão cedo? Era tão útil na obra dele? Por outro lado, você tem pessoas que vivem 100 anos. Semana passada, segunda-feira, uma estatística oficial de que 3 bebês que nascem esse ano, 2013, um vai viver até quando? Pelo menos 5, né? Eu li 100 anos, no mínimo. Vai viver até 100 anos. É bem possível com a tecnologia, com tudo que a gente tem. Agora, qual dos 3 vai viver 100 anos, a gente não sabe. Só Deus sabe. Tempo é uma coisa que é limitada. Como você tem usado o seu tempo? Como você tem usado o tempo que Deus tem te dado? Diz a Bíblia o seguinte, Efésios 5. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Tempo voa, tempo não para. Tempo é precioso. Economicamente nós dizemos que tempo é dinheiro. Ninguém faz dinheiro sem tempo. Deus, ele é um bom empreendedor. E ele quer que usemos o nosso tempo com eficiência. Quando nós vamos medir a noção de tempo, a gente sabe que o tempo deve ser usado com as nossas prioridades. As coisas mais importantes. Então, eu tenho 24 horas, eu tenho que designá-las nas coisas mais importantes da minha vida. Só que quem dá o tempo é Deus. E se a gente vai usar o princípio do dízimo, que é devolver a Ele parte daquilo que pertence, um dia de 24 horas vezes 10%, nós ficamos com 2 horas e 40 minutos aproximadamente. A minha pergunta é, dessas 2 horas e 40 minutos dia, quantos minutos você tem dado a Deus? Deus vai te pedir conta do seu tempo. Da mesma forma que ele encontra aqueles 3 agentes, aqueles 3 servos, ele vai prestar conta conosco. E ele vai chegar para a gente e vai falar o seguinte: o que você fez com o tempo que eu te dei? De 2 horas, você separou um tempo para mim? Por dia? Lendo a Bíblia, orando, ouvindo uma música que te leva o pensamento a Deus, preparando uma aula para as crianças no domingo, servindo a Deus na igreja, servindo a Deus no grupo familiar, ensaiando com a partitura para poder tocar no domingo. Tudo conta. Dando um telefonema mais uma vez para uma pessoa que não esteve na igreja, ou uma pessoa que você tem saudade, ou uma pessoa que você quer conhecer melhor. Às vezes eu sei que não dá tempo, mas se a gente priorizar parte das horas que Deus nos dá, a gente consegue fazer alguma coisa. Sem falar no domingo, gente. Vamos falar sério aqui. Por isso que eu falo, eu me coloco com muito temor aqui. Deus mandou a gente separar um dia para adoração. Deus mandou. Está lá nos 10 mandamentos. Vai à casa do Senhor e adore para tudo. A gente vai ver um texto ali mais na frente que fala que no 7º ano
Eles tinham que cancelar todos os investimentos e as dívidas das pessoas, como um ano sabático. Nós temos um dia sabático, dia de adorar o Senhor. A nossa igreja tem culto à noite. A gente tem o dia inteiro. Hoje eu fiquei o dia inteiro em casa. Saí de casa às 4h15, mas a sensação era o dia inteiro em casa. E aí, chega na hora de vir à igreja, a gente fala, eu não tenho tempo. Isso é infidelidade. E Deus, infelizmente, dentro do caráter dele, ele vai puxar conta, ele vai acertar com a gente o que ele tem nos dado, os recursos que ele tem investido em nós. Ele vai prestar contas, nós vamos prestar contas a ele. Cada recurso, seja ele uma habilidade, seja ele um dom e seja ele o tempo que ele tem nos dado. Se você tem muitos anos de vida, ótimo. Se você vai viver pouco, diminua ainda mais o seu tempo. Viva com mais sabedoria. Se você viver 100 anos de vida com saúde física e emocional, você vai prestar contas a Deus de 86.000 horas e 86.200 horas a Deus. Olha, vai ter que preencher um time card aí bem detalhado para poder dar conta, porque é muita hora. E às vezes a gente não consegue preencher 30 minutos, porque é demais. Não dá para ficar na cantina. Andréia, não dá para limpar o chão da cantina. Porque amanhã eu tenho que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar. Mas eu sei que é difícil. Como é que você tem usado o seu tempo? Saiba que tempo é um recurso, é caro e é escasso. Por último, para ver o impossível e para ver o possível de Deus, você tem que ser fiel nos recursos financeiros. E eu vou dizer, nos recursos financeiros também. Tem gente que acha que é só ser fiel nos recursos financeiros. Eu dou meu dízimo, meu dinheiro, tá ótimo. Não. A gente já viu que tem 4 outros critérios aqui que devem ser ofertados a Deus. Recurso financeiro também. Não é ser só fiel nisso e ignorar os outros. Por outro lado, não é só servir com dons, habilidades e ignorar os recursos financeiros. Malaquias 3:10 diz o seguinte: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, se eu não abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que não terão onde guardá-las. Malaquias 3:10. Palavra dízimo significa, no dicionário, devolução da 10ª parte. Quero fazer um parênteses aqui. É um assunto difícil de ser tratado. É um assunto difícil de ser tratado na posição, no caso que eu tenho, de esposa do pastor. Mas antes de ser esposa de pastor, antes de ser vocacionada, eu sou uma cristã. E antes de ir para o seminário, eu aprendi sobre o dízimo. E eu tive que colocar isso em prática na minha vida. E eu sei que é difícil. E eu lamento muito que seja difícil. Mas hoje a gente pode ter essa conversa. E eu sei que isso vai mudar a sua vida. Dízimo, devolução da 10ª parte. Então vamos recapitular a matemática. Que eu sei que a gente está todo mundo meio rusty, né? Então vamos lá. Todo mundo, põe aí suas calculadoras. Eu tenho uma fazenda, tenho uma vaca. A vaca deu 10 bezerros esse ano. Qual é a 10ª parte, ou seja, 10% de 10 bezerros? Quanto?
Um bezerro. Ah, estou ouvindo falar 1,5. Falei, uau, peraí, essa calculadora está errada. Um bezerro. Se eu tenho 10 sacas de soja, eu tenho que dar para o Senhor quantas sacas? Uma saca de soja, 10%. Ok. Se eu ganhei $10, qual é... Deixa eu reformular a pergunta. Eu estou me confundindo na conjugação aqui. Quanto é que é 10% de $10? $1. $100. Então a gente vai falar assim, $100, $10 é do Senhor, tá certo? Se eu tenho $10.000, quanto que é 10% disso? É do Senhor. Se eu ganho 3.000, se eu ganho 5.000, se eu ganho 500, se eu ganho 2.000, ok, se eu ganho 1.000, ok. Então a gente já deu uma recapitulada na matemática. Primeiro princípio, às vezes, é porque a gente erra. Erra no cálculo. Simples, eu entendo isso. Agora, quem não entende muitas vezes é Deus. Mas eu entendo, porque eu erro. Eu estou lá fazendo prova, eu erro. Né? Eu tenho que multiplicar lá, eu erro. A gente erra, mas Deus não erra. Esse que é o ponto. Então, a gente já recapitulou. Vamos ao princípio. Levíticos 27:30. Diz o seguinte: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, no caso de ovelhas, carneiros, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. Você quer ver o possível e o impossível de Deus? Seja fiel nos seus recursos financeiros. É mandamento. Deus é fiel com você. Você não questiona isso. Ninguém questiona isso. Deus é infiel, até o pecado. Deus é fiel com você. Deus te ama. Deus cuida de você em todos os momentos. A única coisa que Deus pede de você: seja obediente naquilo que eu te dou. Invista o que eu te dou de forma fiel. Seja cuidadoso com o recurso que eu te dou. Maximize o meu retorno. Eu estou te dando, não é seu. Simplesmente devolva aquilo que é meu. É só uma questão de obediência. E sabe o que é difícil? É porque quando a gente erra nessa matemática, a gente colhe as consequências dos nossos erros. Sabe por quê? Olha só. Eu ganho 10.000, eu vou fazer as minhas contas e eu dou $200 de dízimo. Eu preencho meu cheque, $200. Deus é PhD em matemática. Ele não erra. Aí ele olha e fala assim, 200, ok. Sabe o que acontece? Perda de poder de compra. O que é isso? Inflação. Vem uma inflação no dinheiro, só que é só no seu. Os 10.000 passam a ser 2.000. E aí você fala assim, poxa vida, eu estou ganhando bem e eu não sei onde está indo esse dinheiro. O meu dinheiro sumiu. O que aconteceu com o seu dinheiro? Inflação de Deus no seu dinheiro. Simples. Faça a matemática certa. Se é 1.000, seja fiel com 100. Se é 50, seja fiel com 5. Se é 10, seja fiel com 1. Não é a quantia que Deus interessa. Deus quer a obediência. Mateus 25. Vejamos o exemplo dos 3 agentes. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. As consequências de nós sermos infiéis nos nossos recursos financeiros é que a gente perde. E às vezes a gente fica naquele processo
Entendeu? E não sai daquele processo por falta de aprendizado. A Bíblia diz o seguinte, que ele pegou o talento daquele servo, que ficou com medo, eu entendo, e falou assim, olha, você vai perder até esse que eu te dei, vou dar para o outro que tem 5, que multiplicou, que teve um ganho excelente. Deus, ele não te dá mais, porque você não pode ser fiel no pouco que ele te deu. É um teste de cada dia. Esse teste, ele é feito diariamente. Deus vê em você confiança, ele te confia mais. Ele sabe que você vai ser responsável. Por isso, que quando você estiver fazendo o seu dízimo, faça a conta certa. 10% de 3.000 não é 100. 10% de 5.000 não é 200. 10% de 10.000 não é 500. A gente pode querer convencer a Deus, mas Deus é absoluto. Ele conhece. Meu irmão, minha irmã, meus amigos que estão aqui, pessoas que eu amo, seja fiel. Deus é fiel com você.